Bem, hoje nós faremos a correção da atividade da aula passada. Antes de eu disponibilizar a atividade para vocês, alguns dias antes eu pedi para que vocês fizessem uma revisão sobre pré-modernismo e para responder a atividade, além de ver o vídeo, vocês também tinham que ver um outro vídeo que trazia um resumo sobre o texto, aliás, sobre o livro de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Também pedi para que vocês lessem um trecho que tinha no livro de vocês. Lembrando que Triste Fim de Policarpo Quaresma foi escrito por Lima Barreto, que nasceu em 1881 e morreu em 1922. Lima Barreto, como um escritor brasileiro, ele foi um romancista da Primeira República. Ele foi um dos mais importantes escritores do pré-modernismo, que o pré-modernismo foi o período que antecedeu a Semana de Arte Moderna. Vocês sabem que o pré-modernismo ele veio antes, abriu caminhos para que a Semana de Arte Moderna acontecesse. Lembrando que a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, não foi à toa. Foi uma forma de lembrar dos 100 anos da proclamação da independência. Proclamação da independência, entre aspas, foi uma liberdade. O Brasil, quando proclamou sua independência, teve uma liberdade de Portugal, entre aspas. Então, a partir dali, da Semana de Arte Moderna, os autores, os artistas que dela participaram, tinham uma ideia de liberdade, de que a partir dali eles teriam liberdade de produção. O Lima Barreto, ele era filho de um tipógrafo e de uma professora. Lembrando que eles eram mestiços e pobres, e por conta disso, por ser também mestiço e pobre, Lima Barreto ele sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos ele ficou órfão de mãe. Em 1909 ele estreou na literatura com a publicação de um romance, Recordações do escrivão Isaías Caminha, Recordações do escrivão Isaías Caminha, que era um texto que acompanhava a trajetória de um jovem mulato, vindo do interior, que sofria preconceitos e tudo mais. Os livros, algumas obras do Lima Barreto, meio que retratavam a própria vida do autor. Mas o Triste Fim de Policarpo Quaresma foi uma obra que em 1915, depois de ter sido publicada em folhetins, foi publicada pelo Lima Barreto como livro. É a obra-prima do autor. Ele vai descrever a vida política no Brasil após a proclamação da República. Nessa obra, ele vai narrar as ideias e as frustrações de Policarpo Quaresma, que é um funcionário público que dedica a vida a defender o Brasil, a defender a pátria, dedica a vida a estudar as riquezas da sua pátria. Além disso, o Policarpo Quaresma ele é visto como um cara sonhador, como um cara que ama a nação, acima de tudo. Lembrem que Quaresma chegou ao ponto de defender que no Brasil tudo que se plantava, colhia. Vamos lá para a atividade. A atividade que eu farei a correção agora, eu farei a correção de uma atividade de um de vocês. É óbvio que eu não vou falar o nome do aluno, mas não sei qual é a sequência de questões que vocês responderam, porque eu utilizei uma metodologia que é para ter embaralhado as questões. Então, a primeira questão que eu irei corrigir aqui, não sei se foi a primeira questão que todos vocês responderam, mas todos responderam as mesmas questões, talvez em ordem aleatória. Mas vamos lá. Lembrando que lá no trecho que eu pedi para vocês lerem no livro, era um trecho que mostrava Olga visitando o sítio do tio, visitando as redondezas do sítio. E a primeira questão, ela pergunta o seguinte: ao voltar do passeio, Olga se impressiona com o tipo de vida que os roceiros da região levavam. Como Olga imaginava que esses roceiros viviam? Na verdade, se vocês lembram, naquele período a República defendia uma ideia de um país rico, de um país próspero, com pessoas felizes. Só que Olga, mesmo acreditando nisso, quando ela chegou ao sítio, que foi visitar as pessoas, ela foi com essa ideia. Ideia de quê? De que as pessoas elas eram felizes, saudáveis, que as pessoas elas eram alegres, que as terras podiam cultivar.
esse era o pensamento que Olga tinha em relação à vida das pessoas. Segunda questão. Olga percebeu que a vida dos roceiros era diferente daquilo que ela pensava. O que era que Olga pensava? Que a vida deles era feliz, que a vida deles era tranquila, que eles eram saudáveis, que eles trabalhavam alegremente. Só que após conversar com o Felizardo, ela pôde constatar pessoalmente outra coisa. O que é que ela pôde constatar pessoalmente? Ao conversar com o Felizardo, a Olga percebeu que as pessoas viviam na miséria, percebeu que as pessoas moravam em casas pobres, que elas não tinham horta, não tinham pomar. Na verdade, as pessoas não plantavam. Mas não plantavam não é porque não queriam. Lembrem lá que quando conversou com Olga, Felizardo foi fazendo uma lista de coisas para que ela entendesse o porquê que as pessoas ali naquela região não plantavam. Terceira questão. Na obra, Olga representa uma nova mulher que começava a despontar na passagem do século XIX para o século XX. Que trecho do texto comprova a inquietação dela em relação ao antigo papel social da mulher? A mulher, gente, na era clássica, e até no início do modernismo, a mulher na era clássica ela era preparada para o casamento, ela era preparada para os filhos. A mulher ela não tinha a independência que o marido tinha. Então, quando Olga começa a conversar com Felizardo e ela ouve aquilo que ele fala em relação ao lugar que ele mora, em relação à vida que ele tem, o que ela pensou? Ela pensou em ser homem, porque se fosse homem, ela poderia passar ali e em outras localidades. Passarei ali meses, anos, não só para conhecer a região, talvez até para tentar ajudar as pessoas a mudarem de vida. Então, o trecho que lá no livro de vocês, eu pedi para vocês lerem, e dentro dele tem uma parte, tem outro trecho que fala sobre essa inquietação, que comprova, aliás, essa inquietação da Olga, é quando diz, pensou em ser homem. Se fosse, passaria ali e em outras localidades, meses e anos. Até porque se fosse homem, teria a liberdade de ir e vir. Próxima. No dia seguinte, Olga conversa com Felizardo, empregado do sítio do seu tio, a respeito do que tinha visto na região. Das razões abaixo, qual delas não é usada por Felizardo para alegar a falta de interesse pelo cultivo das terras onde vive? Qual é esse interesse? Qual delas não faz parte desses interesses? Lembrem que Olga perguntou para Felizardo por que ele não plantava. E aí ele disse, a mulher acha o quê? Que a gente não planta porque não quer. Não, não é assim não, moça. A moça está pensando o quê? Na verdade, eles não plantavam por quê? Porque havia muita formiga, porque eles não tinham ferramentas. A terra não era deles. E o governo não dava nenhum tipo de ajuda para os trabalhadores do campo. Dessas alternativas aqui, a única que não está dentre aquelas que Felizardo elencou não tinha tempo para trabalhar. Não tinha tempo para plantar. Tempo eles tinham. O que eles não tinham eram as ferramentas, o que eles não tinham era o apoio do governo, o que eles não tinham era a terra que fosse deles. E tinha a formiga, que causava também muito transtorno. Lembra que o Policarpo, tem um momento lá no livro, no trecho que vocês leram, que ele lá se depara com algumas formigas. E é um momento que nós chegamos até a ver em sala de aula, que é feita uma analogia da história de Davi e Golias, onde o Policarpo vai representar Golias e as formigas representam Davi. A obra de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ela é dividida em 3 fases. Quais são elas? Para que vocês respondessem essa questão, teria sido necessário que vocês assistissem ao vídeo. Lá no vídeo fica claro que são 3 fases. Primeira fase é a rotina de Policarpo Quaresma, que é onde o autor mostra a vida, o emprego, as ideias, os sonhos de Policarpo Quaresma. Lembre que o Policarpo ele defende a ideia de que nós deveríamos, aliás, que o Brasil, nós realmente deveríamos falar o tupi, que é a língua brasileira.
e que por esse e outros comportamentos o questionaram a sanidade de Policarpo. E aí chegou um momento em que foi recomendado que ele se afastasse um pouco da cidade. Foi quando ele comprou um sítio. E aí essa vida do Policarpo lá no sítio vai ser a segunda fase do livro. Enquanto esteve no sítio, o Quaresma tentou defender a ideia de que no Brasil tudo que se plantava colhia, mas depois percebeu que não era bem assim. Por fim, a terceira fase vai mostrar o quê? Quando o Quaresma volta à cidade ao saber de uma revolta por lá. Então, primeira fase, a rotina de Policarpo. Segunda fase, a vida de Policarpo no sítio. E a terceira fase, a volta de Policarpo à cidade, quando sabe de uma revolta por lá. Bem, as próximas atividades que vocês tiverem que responder, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos que eu indicar, que vocês leiam os trechos que eu indicar. Se durante as aulas e vídeos que vocês estiverem assistindo, vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pausar o vídeo e podem me perguntar no grupo. Estarei pronta para respondê-los. Até mais!